Você já sentiu um vazio no coração, como se Deus estivesse em silêncio? Já percebeu que aquilo que antes ardia dentro de você agora parece estar se apagando pouco a pouco? Talvez você ainda vá à igreja, talvez ainda ore, talvez ainda leia a Bíblia, mas, no fundo da sua alma, você sabe que algo não está igual. Hoje quero falar com você sobre um tema sério, mas cheio de esperança. 5 sinais fatais de que o Espírito Santo já não encontra espaço no seu coração. E quero que você ouça isso com muita atenção. Se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Deus sabe exatamente quando falar com você. E hoje, Ele escolheu este momento. Esta mensagem pode despertar sua fé, restaurar sua relação com Deus e reacender o fogo que se apagou. Por isso, antes de continuar, inscreva-se agora neste canal, porque aqui compartilhamos mensagens que despertam corações adormecidos, fortalecem sua vida espiritual e te aproximam mais de Deus. Não é apenas um canal, é uma comunidade que deseja viver cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 30, "Não entristeçam o Espírito Santo de Deus." O Espírito Santo não vai embora por causa de uma emoção. Ele se afasta quando, pouco a pouco, deixamos de dar espaço a Ele por meio das nossas decisões. Não acontece de um dia para o outro. É um processo silencioso. Vamos agora aos 5 sinais que nos alertam que algo não está bem. Sinal 1. Frieza espiritual. O primeiro sinal de que o Espírito Santo já não encontra mais espaço no coração é a frieza espiritual. No começo da caminhada cristã, a oração era um encontro vivo com Deus. Havia prazer em buscar sua presença, alegria em ler a palavra e emoção no louvor. Mas com o tempo, algo começa a mudar. A oração se torna rápida, mecânica, sem lágrimas. A Bíblia deixa de confrontar e passa a ser apenas mais um livro. O louvor já não toca o coração como antes. Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, "Tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor." Perceba que Jesus não disse que a pessoa abandonou a igreja nem a religião, mas o amor. A frieza espiritual não começa quando você sai da igreja, mas quando o coração deixa de queimar por Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, versículo 20, "Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão ainda tinha a aparência de força, ainda se movia como antes, mas a fonte da sua força já não estava mais nele." Assim acontece conosco. Continuamos com a rotina cristã, mas sem a presença viva do Espírito Santo. A frieza espiritual é perigosa porque engana. A pessoa pensa que está bem, mas quando precisa da presença de Deus, percebe que algo se perdeu no caminho. É como um fogo que se apaga lentamente, sem barulho, sem aviso. Pergunte a si mesmo hoje: quando foi a última vez que chorei na presença de Deus? Minha oração é um encontro ou apenas uma obrigação? Meu coração ainda sente fome por Deus? Se a chama se apagou, é tempo de voltar. Deus não rejeita quem deseja reacender o fogo. Onde há arrependimento e busca sincera, o Espírito Santo volta a habitar. Sinal 2. Silêncio de Deus. O segundo sinal é o silêncio de Deus. Você ora, mas sente que suas palavras não passam do teto. Busca direção, mas continua confuso. Abre a Bíblia, mas parece que nenhum versículo fala com você. Esse silêncio não é apenas emocional, é espiritual. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Quando o Espírito Santo está presente, há direção, há correção, há consolo e há paz. Mas quando algo se fecha dentro do coração, a voz de Deus deixa de ser percebida. A Bíblia nos mostra o exemplo do rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 28, versículo 6 está escrito: "Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas." Por que Deus ficou em silêncio? Porque Saul havia desobedecido, endurecido o coração e perdido a comunhão. O problema não foi que Deus deixou de falar, mas que Saul deixou de ouvir. O silêncio de Deus é uma das dores mais profundas da vida espiritual. Ele nos deixa vulneráveis, inseguros e sem direção. Sem a voz de Deus, passamos a decidir pela pressa, pela ansiedade e pela carne. Talvez hoje a pergunta não seja: por que Deus não fala comigo? Mas sim, o que em mim está bloqueando essa comunhão? O silêncio prolongado é um alarme espiritual. Ele é um convite ao arrependimento, à restauração e ao retorno ao lugar secreto. Pergunte a si mesmo: tenho separado tempo real para ouvir Deus?
Existem pecados não confessados bloqueando minha comunhão? Estou disposto a mudar para voltar a ouvir sua voz? Deus não se cala por maldade. Muitas vezes, o silêncio é a última chance para acordarmos antes que o coração se endureça completamente. Sinal 3. Acostumar-se com o sagrado. O terceiro sinal é acostumar-se com o sagrado. Você continua frequentando a igreja, ouvindo a palavra, participando dos cultos, mas sem reverência. A presença de Deus já não impressiona. O louvor já não emociona. A palavra já não confronta. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, Deus diz: Porque você é morno, nem frio, nem quente, eu o vomitarei da minha boca. O morno é aquele que se acostumou. Ele faz tudo, mas sem paixão. Participa, mas sem entrega. Está presente fisicamente, mas distante no coração. O povo de Israel é um exemplo claro disso. Eles viram o mar se abrir, o maná cair do céu, a nuvem guiá-los no deserto, mas mesmo assim se tornaram ingratos e indiferentes. O milagre virou rotina. A presença virou costume. Quando o sagrado se transforma em algo comum, a presença do Espírito Santo se afasta, porque o Espírito Santo habita onde há honra, temor e reverência. Esse sinal é perigoso porque engana. A pessoa ainda canta, ainda diz amém, ainda serve, mas sem vida espiritual. Parece que está dentro, mas na verdade está longe. Pergunte a si mesmo: ainda me emociono na presença de Deus? Vou à igreja por amor ou apenas por hábito? Meu coração ainda arde quando ouço a palavra? Deus não quer apenas nossa presença física. Ele quer nosso coração inteiro. Onde há paixão renovada, a presença se manifesta. Onde há indiferença, o espírito se entristece. Sinal 4. Vida dupla e pecados ocultos. O quarto sinal é viver uma vida dupla. Por fora, aparência de santidade. Por dentro, pecados escondidos. A pessoa levanta as mãos no culto, mas no secreto alimenta ressentimentos, vícios, pensamentos impuros, relacionamentos tóxicos e práticas que sabe que desagradam a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 23, versículo 27: Vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e impureza. O Espírito Santo é luz. Onde há trevas, ele não permanece. Ele não divide espaço com o pecado escondido. Muitos hoje se preocupam mais com a imagem diante das pessoas do que com a comunhão com Deus. Fazem tudo para manter uma aparência espiritual, mas no secreto estão vazios e sem forças. A vida dupla começa pequena. Uma concessão aqui, uma justificativa ali, um pecado escondido acolá. Mas com o tempo cria raízes profundas que afastam o Espírito Santo. Davi pecou gravemente, mas se arrependeu. Saul pecou e se justificou. A diferença não foi o pecado, foi a postura do coração. Pergunte a si mesmo: quem eu sou quando ninguém está me vendo? Existem áreas da minha vida que escondo de Deus? Estou cuidando mais da minha imagem ou da minha santidade? Deus não se impressiona com a aparência. Ele vê o coração. Onde há duplicidade, não há presença. Onde há transparência e arrependimento, há restauração. Sinal 5. Resistir ao arrependimento. O quinto sinal é o mais perigoso de todos: resistir ao arrependimento. Quando o Espírito Santo está presente, o coração sente dor pelo pecado. Há incômodo, há quebrantamento, há desejo de mudança. Mas quando o Espírito se afasta, surge a justificativa. O erro deixa de doer. A consciência se cala. Saul sempre se justificava. Davi sempre se humilhava. Essa é a grande diferença entre perder tudo e ser restaurado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sem arrependimento não há perdão. Sem humildade não há restauração. O coração endurecido não chora mais, não se quebra mais, não muda mais. Resistir ao arrependimento é fechar a porta para o Espírito Santo. É dizer, mesmo sem palavras, não preciso mudar. E quando isso acontece, a presença se retira. Esse é o estado mais perigoso, porque a pessoa ainda acha que está bem, mas já não sente peso pelo pecado, já não sente necessidade de se consertar diante de Deus. Pergunte a si mesmo: ainda me dói pecar? Ainda me humilho diante do Senhor? Quando foi a última vez que chorei pedindo perdão? Deus habita em corações quebrantados. Onde há orgulho, Ele se afasta. Onde há arrependimento, Ele permanece. Agora eu quero que você faça uma pausa, respire fundo e olhe para dentro de você. Não olhe para o seu passado, não olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para o seu coração.
Qual desses sinais hoje está presente na sua vida? Talvez seja a frieza espiritual. Você ainda ora, mas sem prazer. Ainda lê a Bíblia, mas sem sede. Ainda vai à igreja, mas sem emoção. Ou talvez seja o silêncio de Deus. Você fala com Ele, mas parece que não há resposta. Busca direção, mas só encontra confusão. E no fundo do coração surge a pergunta: será que Deus ainda me escuta? Talvez você tenha se acostumado com o sagrado. A presença virou rotina. A palavra virou hábito. O culto virou compromisso social. Você participa, mas não se entrega. Ou quem sabe você esteja vivendo uma vida dupla. Uma coisa diante das pessoas, outra coisa no secreto. Levanta as mãos no louvor, mas no coração guarda pecados escondidos, mágoas, vícios ou decisões que sabe que não agradam a Deus. Ou ainda, talvez o mais perigoso, você esteja resistindo ao arrependimento. O erro já não dói, a consciência já não pesa, o coração já não se quebra como antes. Diante de Deus não existem máscaras. Ele não vê o que você mostra, ele vê quem você realmente é. Reconhecer é o primeiro passo para voltar. Deus não exige perfeição, mas exige sinceridade. Pergunte a si mesmo agora: que área da minha vida eu ainda não entreguei totalmente a Deus? Que decisão estou escondendo do Senhor? O que hoje está me afastando da sua presença? Essa é a hora da verdade. Não com as pessoas, mas com Deus. Ainda há esperança. Deus não falou com você hoje para te acusar, não falou para te expor, não falou para te envergonhar. Deus falou para te restaurar. Se Ele está revelando áreas do seu coração, não é para te destruir. É porque ainda se importa com você. É porque ainda acredita na obra que começou em você. É porque ainda deseja habitar em você com a sua presença. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Isso significa que, mesmo depois de quedas, falhas e afastamentos, o amor de Deus continua disponível para quem decide voltar. Talvez você pense: já fui longe demais. Já errei demais. Deus não vai mais me aceitar. Mas a palavra diz em Jeremias capítulo 31, versículo 3: com amor eterno eu te amei. Se Deus está te chamando hoje, é porque ainda existe um caminho de volta. A Bíblia nos mostra 3 passos claros para esse retorno. Primeiro, voltar ao lugar secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. O lugar secreto é onde a alma é curada. É onde as máscaras caem. É onde não existe plateia, não existe aparência, não existe comparação. No secreto, Deus trata aquilo que ninguém vê. No secreto, Ele sara feridas antigas. No secreto, Ele apaga a culpa. No secreto, a chama volta a acender. Não existe restauração verdadeira sem oração íntima. É ali que o Espírito Santo encontra espaço novamente para falar, tocar e transformar. Segundo, confessar e abandonar. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: o que encobre os seus pecados não prospera, mas o que os confessa e os deixa alcança misericórdia. Confessar não é apenas admitir que errou, é abrir o coração sem reservas. É parar de justificar, é parar de esconder, é parar de negociar com o pecado. E abandonar é uma decisão diária, é romper com hábitos, é se afastar de ambientes, é cortar relacionamentos que afastam você de Deus. É escolher a santidade mesmo quando dói. Deus não restaura quem finge. Deus restaura quem se entrega por completo. Onde há confissão, há perdão. Onde há abandono do pecado, há cura. Onde há humildade, há presença de Deus. 3. Consagração e jejum. Joel capítulo 2, versículo 12 diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. O jejum não é apenas deixar de comer. É silenciar o mundo para ouvir Deus. É desligar as distrações para reconectar o espírito. É separar tempo para tratar a alma. É voltar a sentir sensibilidade espiritual. O jejum é uma declaração: Deus, eu preciso mais de Ti do que de qualquer outra coisa. É no tempo de consagração que a mente é renovada, o coração é alinhado e a chama volta a arder. O Espírito Santo nunca rejeita um coração sincero, nunca despreza um coração quebrantado, nunca abandona quem decide voltar. Hoje não é dia de condenação. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de retorno. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de reacender a chama do Espírito dentro de você. Se você der um passo em direção a Deus, Ele dará 1000 passos em sua direção.
Porque o pai nunca fecha a porta para um filho que decide voltar para casa. Deus não terminou a sua história. A chama pode voltar a acender, a presença pode ser restaurada, o propósito continua vivo. Não importa quão longe você foi, não importa quanto tempo passou. Se hoje você abrir o coração, Deus entra novamente. Há pessoas que serão restauradas quando você voltar. O seu retorno pode salvar outras vidas. Ainda há perdão, ainda há propósito, ainda há missão. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora neste canal para continuar recebendo palavras que fortalecem a sua fé. Escreva nos comentários: "Eis-me aqui, Senhor, volta a habitar em mim." Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E responda: qual desses sinais mais tocou o seu coração? Não adie mais. A decisão é agora. Que Deus te abençoe e que a chama do Espírito Santo nunca se apague na sua vida.